Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça. A partir desse momento você acompanha imagens ao vivo direto do YouTube da Rádio e TV Justiça ao Vivo. Vá lá e clique no link Rádio Justiça ao Vivo e nos acompanhe. 10h17. Revista Justiça. Debate. Tema de hoje, compartilhamento de dados fiscais sigilosos. Vamos falar sobre a necessidade de novas salvaguardas para a proteção de dados sigilosos dos contribuintes. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Rebeca Drummond de Andrade Miller, ela que é mestre em Direito Tributário e Desenvolvimento Econômico e autora de um livro justamente com essa temática. Doutora Rebeca, bem-vinda mais uma vez, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. E estamos recebendo também em nossos estúdios a doutora Daniele Gontijo, ela que é procuradora federal, doutora em Direito Constitucional, Direitos Fundamentais, mestre em Ciências Jurídico-Políticas, coordenadora do Grupo Mulheres no Direito Digital e nas Novas Tecnologias do Instituto Empoderar, entre outros adjetivos. Doutora Daniele, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Doutora Rebeca, gostaria que a senhora contasse para o nosso ouvinte como é que surgiu o interesse por esta pauta, o compartilhamento de dados fiscais sigilosos. Foi até uma tese de doutorado, mestrado? Nos situe, por favor. Sérgio, foi a partir da... Eu lancei uma obra chamada Compartilhamento de Dados Fiscais Sigilosos, a partir da minha dissertação de mestrado, né, apresentada ali no IDP, aqui em Brasília. E essa obra, esses estudos, essa investigação, vieram a partir de uma inquietação e da minha prática enquanto advogada tributarista, da prática e da realidade do nosso mosaico normativo regulatório com relação à proteção de dados, que muito se discute, muito em voga, mas dessa vez voltado para esses dados protegidos pelo sigilo fiscal, ou seja, dados notadamente ali que são tutelados pela Receita Federal, que estão sob a guarda da Receita Federal e diz respeito a todos nós, cidadãos, contribuintes, pessoas jurídicas, pessoas físicas. Então, a partir dessa inquietação, dessa curiosidade de ver esses dados circulando, saindo da Receita, indo para outros órgãos e instituições, é que me atiçou a curiosidade para passar os últimos anos investigando essa temática e entender um pouco como o Brasil lida com essa, no seu dia a dia, na sua rotina regulatória, com esse compartilhamento de dados fiscais. Inclusive, a senhora esteve estudando bastante até na Alemanha, né, nessa dissertação. Fui bebê da fonte, porque a Alemanha é precursora, né, na proteção de dados, e também ela já avança com relação a essa parte desse tema dos dados fiscais sigilosos, o desafio que é fazer uma regulação, um controle e salvaguardas desses dados manejados com o fim da proteção da arrecadação. A senhora teve um choque assim com o que encontrou lá na Alemanha, nessa legislação que protege os dados ou não? Há um choque, sim, reconhecendo que, claro, né, nós somos países diferentes, com peculiaridades também diferentes, mas muito a gente se inspira muito nesses países que dão os primeiros passos, e a proteção de dados não foi diferente. Então, na Alemanha, você já vai ver, justamente por esse avanço na temática e a preocupação histórica com a privacidade, então nós vemos já algumas alterações, como no Código Tributário Nacional alemão, para incluir salvaguardas nesse sentido, de proteger esses dados fiscais sigilosos, reconhecendo que há necessidade deles serem compartilhados, há o mote da proteção da arrecadação e outros, como para fins criminais, combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro, mas, ao mesmo tempo, nessa era da proteção de dados fiscais, um direito fundamental também reconhecido aqui no Brasil, é que precisa de alguns limites, alguns parâmetros para que essa troca, esses envios dessas informações possam ocorrer. Doutora Daniele Gontijo, aquela pergunta básica, né? Por que nós devemos ficar atentos ao que acontece com os nossos dados pessoais? Então, Sérgio, a Rebeca falando aí, a gente pensando nos nossos dados fiscais, mas se a gente pensar hoje, todos os nossos dados pessoais são importantes. A gente não tem mais dados inofensivos. Por quê? A gente vive hoje numa sociedade que se convencionou chamar sociedade da informação.
Tem um escritor que eu gosto muito, as pessoas costumam chamar ele de um futurólogo americano, já falecido, mas que tratava muito da revolução digital, é o Alvin Toffler. E ele falava de 3 grandes eras assim, da evolução da humanidade. A primeira era é aquela era agrícola, quando o homem deixa de ser nômade e se fixa, né, em algum lugar. E naquela era onde que o grande instrumento de poder passa a ser a propriedade. Depois, a gente passa por uma nova onda de mudança, né, de evolução da humanidade, e passa para a era industrial, que é da época da Revolução Industrial. E aí o nosso instrumento de poder passa a ser o trabalho, o capital e a propriedade. Mas aí a gente vem agora para a nossa era. A nossa era vem de uma nova onda, onde o instrumento de poder é a informação. E isso vem desde lá da criação de novos instrumentos para disseminar a informação. E aí nós estamos falando de cinema, rádio, porque antes disso a informação sequer chegava nas pessoas. Quando esses instrumentos são criados, isso já é uma enorme evolução, mas ainda a gente está numa era industrial. Mas quando, ali na década de 80, 90, a internet é criada e os dados digitais são criados, isso cria uma revolução tão grande na nossa sociedade, na nossa forma de lidar com os nossos relacionamentos, com os nossos negócios, com o nosso trabalho, que aí a gente estabelece uma nova era, que é a era da informação. E o que é importante nessa era da informação? O bem informação, ele passa a ser um bem muito valioso. Ele passa a ter um valor econômico, ele passa a ter um valor social, porque ele passa a ser o nosso instrumento de poder. Se fala também uma expressão que é famosa, né, para quem é dessa área do direito digital, que a informação é o novo petróleo. Então, quem tem muita informação hoje tem muito poder, tem muita riqueza. E por quê? Porque quando a gente cria a internet, a gente primeiro revoluciona a nossa forma de nos comunicarmos uns com os outros, né? A gente possibilita a comunicação de texto, de imagem, depois a gente possibilita a comunicação de multimídia, com vídeos, né? Isso é uma grande revolução. A gente tem uma revolução no sentido da produção da informação. Antes ela era um item muito caro, muito difícil de se produzir. Agora a gente tem a informação, a produção de informação totalmente descentralizada, né? E, além disso, tudo da nossa vida passa a ter um aspecto digital. A gente passa a ter o nosso eu, a nossa projeção do nosso eu físico no mundo digital. Então, esse bem informação, ele é essencial para a nossa sociedade. E aqueles atores, aqueles players que conseguem coletar e tratar muitas informações, eles passam a ter uma vantagem na sociedade, uma vantagem que muitas vezes ela é silenciosa em relação aos outros que não fazem isso. Por quê? Porque eles conseguem produzir conhecimento. Eles conseguem ir coletando informações e esse conhecimento ele vem sendo produzido em camadas. Por exemplo, a gente vai deixando tanta informação nossa hoje, né, no mundo digital. Deixa um pouquinho num site, um pouquinho numa rede social. E essa informação vai sendo coletada e é possível se produzir conhecimento em camadas a partir da coleta dessas informações e à medida que você vai coletando e vai tratando essas informações, você consegue produzir novas informações que a gente sequer sabia que aqueles que tratam os nossos dados tinham essa informação sobre a gente, porque eles produzem a partir de informações que a gente deixou, mas produzem novos conhecimentos sobre a gente. Então, por que é importante a gente saber, a gente cuidar dos nossos dados, e tem uma lei que cuida dos nossos dados, né, que no Brasil a nossa lei geral é a LGPD, embora a Rebeca esteja trazendo para a gente aqui um aspecto específico, que é a proteção dos nossos dados fiscais. A LGPD nos traz uma proteção sob o ponto de vista do titular e deixando muito claro que não é que a LGPD proíba o tratamento de dados, não, ela vem regular de forma que o direito do titular seja preservado, seja garantido, seja salvaguardado. É óbvio que a gente não vai falar que vamos ser extremamente restritivos em relação ao tratamento de dados, porque a gente sabe que a nossa sociedade da informação necessita disso. Todos os nossos avanços tecnológicos estão aí para nos mostrar, agora, as inúmeras ferramentas de inteligência artificial.
Então, aí para nos mostrar que a gente está num caminho sem volta de revolução digital. Mas então a gente precisa que o direito nos acompanhe e nos proteja, nós enquanto indivíduos, personas, para que toda essa revolução seja feita observando a gente enquanto titulares do direito e não enquanto meros objetos que apenas fornecem os dados, né? A gente não pode ser o objeto, a gente tem que ser o titular do direito. E por que é muito, muito importante a gente estar atento a quem está tratando os nossos dados? Porque a gente mudou com as novas tecnologias da informação, que tem vindo cada vez mais, com mais rapidez, mais velocidade, mais capacidade de processamento de dados, elas mudaram a nossa conflitualidade informacional. Se antes a gente tinha uma conflitualidade informacional muito séria em relação ao Estado... O que é essa conflitualidade informacional? Então, é o nosso conflito entre aquele que quer proteger os dados, que somos nós, e aquele que quer coletar, né? Se antes a gente tinha uma preocupação muito séria em relação ao Estado, porque quem é o primeiro a coletar os nossos dados? É o Estado. A primeira grande decisão sobre proteção de dados, né, Rebeca, é uma decisão do Tribunal Constitucional alemão que trata de censo. Então, assim, por quê? Porque o Estado, quando o Estado passa a ser aquele Estado do bem-estar social, ele é um Estado que ele precisa saber quem é a população que ele vai atender. Ele precisa saber onde eu preciso fazer uma creche, onde eu preciso fazer uma escola, onde eu preciso fazer um hospital. Então, ele começa a coletar os dados para que ele possa atuar enquanto um Estado providência. Ali já tinha se atentado para o fato de que, será que não estão coletando muitos dados? Por que o Estado quer saber tanto sobre isso? Profissão, exatamente. Quantidade de filhos. Exatamente. Por que o Estado precisa... E essa é a discussão, né, Rebeca, no caso do censo, dessa grande decisão da década de 70 lá do Tribunal Constitucional Alemão, que trouxe os grandes parâmetros do direito à autodeterminação informativa, que diz respeito ao nosso direito de ter controle sobre quem tem os nossos dados, por quê, para quê, por quanto tempo. Mas era já essa preocupação de que, por que estão coletando os meus dados? Para quê? Para fazer o quê? Vão tratar isso como? Só que quando a gente tem esse advento das novas tecnologias da informação, com essa enorme capacidade de tratamento de dados, de coleta, de correlação de dados, a gente traz um novo player para esse jogo. As Big Techs? As Big Techs. A gente traz o poder privado. E aí aumenta a nossa conflitualidade informacional, que antes era só em relação ao Estado, também para o poder privado. E aí onde que a gente está na história hoje? Quando a gente fala de Estado, querendo ou não, bem ou mal, já existem algumas regras, algumas praxes, alguns parâmetros de atuação do Estado. Quando a gente está falando de Big Tech, o que a gente tem em relação à nossa proteção de dados? Termos de uso, que são feitos por elas. Por isso aí... E que muitas vezes não lemos. E que muitas vezes são escritos de forma que é para a gente não entender mesmo, também, né? Por isso aí, então, a grande discussão sobre a regulação, a regulação de inteligência artificial, a responsabilização de plataformas, porque esse aumento da conflitualidade informacional, ele faz com que a gente fique mais exposto. Por isso, respondendo agora ao final essa pergunta, eu acho que a grande sacada da resposta é por que a gente tem que estar atento ao que está sendo feito com os nossos dados? Porque a gente tem muitos players coletando os nossos dados e tendo muitas vantagens que às vezes são invisíveis, mas que são econômicas, social. Tem inúmeros aspectos que a gente pode pensar no que essas vantagens trazem. Que estão trazendo posições de poder para esses players que conseguem tratar, coletar, correlacionar muitos dados. Por isso a gente tem que ficar atento, por isso a gente tem que ter um ambiente jurídico de proteção aos nossos direitos enquanto titulares dos direitos. Doutora Rebeca, vamos falar aí muitas vezes da Alemanha, né, como o berço, né, dessas regulações. Como é feita essa regulação lá entre as Big Techs e o governo? Há uma troca de informações ou o governo tem que fazer as suas coletas e as Big Techs já têm a internet para fazer todo esse recolhimento de dados? Sérgio, essa é uma parte que
há também já discussão toda avançada, e aqui na Alemanha, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, ele também há um grande player, né, um grande ator dentro dessas discussões para, assim como aqui vai acontecer e tem acontecido já com o Supremo Tribunal Federal, para delimitar algumas possibilidades ou impossibilidades. Com relação às Big Techs, eu não tenho muito conhecimento da causa, né? Mas a parte tributária dos dados fiscais, eles estão sempre se comunicando como eu falei, com as alterações que ocorreram na legislação tributária, notadamente o Código Tributário Alemão, para poder trazer algumas salvaguardas, mas o Tribunal Constitucional também vem, vez ou outra, quando vai analisar alguma questão de concentração de dados, ou seja, aquelas informações, dados que estão ali nas mãos, por exemplo, dos atores da segurança pública, né? Há decisões recentes, bem recentes, desde o início desse ano, inclusive, nesse sentido, de que se comunica muito com o direito tributário. Então, veja, e na própria decisão, né, no próprio acórdão, eles trazem a menção aos dados fiscais também, protegidos pelo sigilo. Então, veja que por que se toca com a segurança pública o direito tributário? Porque a semelhança da nossa LGPD, que vai lá fazer uma restrição, uma mitigação a esse princípio da autodeterminação, ou seja, dessa possibilidade do titular saber exatamente consentir ou não com os seus dados para serem compartilhados, né, enviados, há uma limitação nesse campo do direito público, da segurança pública, do direito tributário, porque é difícil você dizer que um cidadão pode dizer, opa, não quero compartilhar meus dados com a Receita. Há uma obrigação legal, né? Há uma questão de política pública, de interesse público aqui. Então, diferentemente do direito privado, nessa esfera pública, você traz essas limitações. Mas, como a Daniele já adiantou, por que apesar da gente ter esse conflito do interesse público, o interesse público interessa a nós todos, obviamente, a sociedade, mas, da mesma forma, a proteção de dados, ela também ela é um interesse público. Então, como é que a gente sempre vai entrar aqui nessa balança, nesse cotejo entre direitos fundamentais, né, que aí entra o direito, né, a jurisdição para poder fazer essa análise tão difícil, né, trazer princípios, enfim, e tudo mais, para tentar analisar que medida a gente pode ter esse compartilhamento e em que medida nós, enquanto sociedade, contribuintes, cidadãos, devemos atuar ou não. E aí vem o ponto muito delicado dentro da esfera tributária. Porque na esfera tributária a gente enfrenta dificuldades em saber o fluxo exato dessas informações. E tanto do ponto de vista do contribuinte, quanto a gente vê na prática as próprias autoridades envolvidas com esse conflito. Então, elas recebem um pedido de algum outro órgão, alguma outra instituição para o compartilhamento daqueles dados protegidos pelo sigilo fiscal e elas não sabem exatamente se elas podem enviar ou não. Tem que abrir uma consulta, tem que analisar e, sob pena de imputação até penal para o agente público, né, que compartilha indevidamente um dado. Então, imagine se dentro da estrutura estatal já há esse conflito e muitas incertezas, que dirá para nós, contribuintes. Não sabemos exatamente a finalidade daqueles dados. Se inicialmente começa a comunicação ou aquela agremiação de dados com uma finalidade de proteção, arrecadação, posteriormente nós vemos esses dados enviados para um outro mote, como o da persecução penal, que tem outro Ministério Público, por exemplo, né, a polícia, por exemplo, também, no meio desse fluxo. E aí o contribuinte fica, e cidadão, à margem ali de todo o procedimento sem saber exatamente para onde está indo, quais tipos de dados e como se defender. Então, se nós estamos num Estado democrático, e até o professor Ingo Sarlet, constitucionalista, que também estuda essa parte de dados, ele bem pontua que nós, na verdade, estamos num Estado democrático digital de direito, justamente por essa questão dos dados, da importância da área da informação, da concentração dos dados. Então, se nós estamos nesse ambiente, nós precisamos realmente entender essas salvaguardas, não para proibir o compartilhamento, como a Daniele falou, mas para poder ter alguma transparência e poder fazer da melhor forma, com os fins realmente que justificam aquele compartilhamento. Me fez lembrar também um impasse sobre quebra de sigilo telefônico, né? Mas estamos falando aqui da quebra de dados. Hoje o cidadão, né, doutora Daniele,
os dados dele, esses dados fiscais dele, quem é que tem acesso, como isso está regulamentado, são decisões judiciais? Uma CPI, por exemplo, pode acessar os meus dados? Como é que a senhora pode fazer um panorama sobre quem pode ter acesso aos dados fiscais do contribuinte? Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa delimitar aí é o conceito de quando se aplica a LGPD, né? Para a gente fazer esse link aí do que são dados pessoais e o que não são, né, Rebeca? Para a gente poder diferenciar de quando você está tratando de um sigilo que é um sigilo só fiscal e de quando a gente está tratando de dados pessoais. A LGPD traz um conceito de dado pessoal que é um conceito super amplo. As pessoas, às vezes, confundem e tendem até pelo próprio desenrolar e desenvolvimento do próprio direito à proteção de dados, que ele nasceu numa discussão no âmbito do direito à privacidade, mas tendem a confundir isso. E o dado pessoal, ele não é um dado privado. O dado pessoal é um dado que identifica uma pessoa. Ele é uma pessoa natural. Então, é um dado que tem desrespeito. Então, aí a gente já tira uma parte, né? Pessoa jurídica não tem dado pessoal. E a gente já tira uma parte de aplicação da LGPD, que a gente só está falando de proteção de dados quando a gente está falando de dados pessoais, né? Que a gente precisa identificar como aqueles dados que estão conceituados lá na LGPD, que são os dados que identificam uma pessoa natural, que tornam aquela pessoa identificável ou identificada. Então, alguns dos nossos dados fiscais vão ser considerados dados pessoais, outros não. Para o tratamento dos dados pessoais, daqueles dados fiscais que forem considerados dados pessoais, a gente precisa observar a LGPD, né, Rebeca? Então, a gente está falando aí de princípio da finalidade, ou seja, o tratamento desses dados, ele precisa ter propósitos legítimos, claros, informados. Se, em um segundo momento, esse dado, que foi o que a Rebeca falou, né, que é uma utilização secundária do dado pessoal, ele foi coletado por uma determinada finalidade. Para que ele seja usado numa finalidade subsequente, secundária, aquela finalidade tem que estar correlacionada à finalidade da coleta. Senão, você tem que justificar novamente, dentro das bases legais que a LGPD traz, aquela coleta. Lembrando, gente, que a LGPD, ela não prevê como possibilidade, como hipótese legal de coleta, só o consentimento. A LGPD tem 10, 11 bases legais, dentre elas, a execução de uma política pública, o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. Então, tem várias outras hipóteses que não são o consentimento. Mas o princípio da finalidade nos obriga que, se você coleta um dado pessoal, ele tem que ser usado para aquela finalidade que se foi informada inicialmente, e um uso subsequente tem que estar correlacionado àquela finalidade, senão ele não é possível. Ou ele tem que ser justificado novamente, né, em uma outra base legal, ou tem que, se for o caso de consentimento, tem que ter um novo consentimento. Além disso, a gente tem que estar atento ao princípio da necessidade. Está se coletando a quantidade de dados necessários para aquela ação que a gente está fazendo? Ou você está coletando dado a mais? O princípio da adequação. Então, tudo isso tem que ser analisado. E hoje, em relação ao compartilhamento de dados dentro da administração pública federal, a gente tem uma regulamentação, foi inclusive tema de discussão no STF, né? Teve julgamento do decreto que regulamenta compartilhamento de dados. Eu lembro que foi um tema bastante, foi um voto do ministro Gilmar Mendes, foi muito, na época, muito esperado, e foi um voto muito, depois discutido, porque ele deu uma interpretação conforme ao decreto da administração pública federal, que trata sobre compartilhamento, falando exatamente isso. Pode compartilhar, mas tem que observar a LGPD. Exatamente. Pois não, doutor Rebeca, complementar alguma coisa ainda nesse ponto? Não, eu acho que a Daniele lembrou bem até desse precedente do Supremo, que ele dá para fazer um cotejo, inclusive com os dados fiscais, nada obstante eles não diga expressamente, né, não coloque dentro dessa análise os dados fiscais, mas justamente essa premissa de que você precisa, para compartilhar, ter algumas desses parâmetros, algumas salvaguardas.
E até eu acho que foi nesse precedente, Daniel, se você me corrija se estiver equivocado, mas que foi reconhecido o princípio, a proteção de dados como um direito fundamental, que ainda não tinha na nossa Constituição. Foi no anterior. Tá. Então, porque aí depois teve o Supremo também foi um grande ator nesse sentido, e depois teve a alteração, mas foi no precedente anterior. E aí, Sérgio e Daniel, também tem um ponto importante aqui dentro dessa parte de compartilhamento de dados fiscais, e o Supremo Tribunal Federal também, sempre ali andando lado a lado, de que antes havia um entendimento de que esse compartilhamento de dados fiscais protegidos pelo sigilo fiscal, ele só podia ser feito mediante autorização judicial. Então, antes tinha esse impasse burocrático que se adequava à realidade anterior, mas passou conforme o tempo, principalmente a partir de 2016, com o precedente do Supremo Tribunal Federal, a flexibilizar esse entendimento para entender, não, estamos na sociedade da informação, não há necessidade e nenhum empecilho constitucional para que esse compartilhamento ele possa ocorrer sem a necessidade do que a gente chama da reserva de jurisdição. Ele pode ocorrer ali dentro dos limites constitucionais e legais, que são amplos, e aí é isso que a gente discute, mas ele pode ocorrer sem precisar que toda vez a autoridade bata as portas do judiciário para, então, que se permita esse compartilhamento. Pela via administrativa, como funciona isso? A via administrativa, porque normalmente essa comunicação ela deve ocorrer mediante ofício, né, documentos oficiais. Em tese seria como ela deveria ocorrer. Mas na prática, em alguns momentos, nada obstante, a gente teve episódios no passado que ela ocorreu até por mensagens de e-mail mesmo, isso aconteceu, mas depois a própria Receita Federal vem com se não me engano, foi uma portaria para poder trazer algumas balizas. Ainda ali, à época, o secretário era o Everardo Maciel, né, que é uma autoridade também no assunto e conhecedor da prática da Receita Federal. Doutora Daniela, então, para o nosso ouvinte que está ouvindo a nossa entrevista, assistindo também pelo YouTube, ele deve imaginar, meus dados estão lá, então qualquer órgão, qualquer instância, seja do governo, seja do judiciário, seja o que for, consegue ter acesso desde que seja relacionado a alguma coisa que eu estou fazendo ou não? Não. Como eu falei, a LGPD, embora ela não venha proibir esse tratamento de dados, e quando o ministro Gilmar Mendes trouxe lá no voto dele, essa análise sobre o compartilhamento com o poder público, do poder público, né, entre si, ele deixou muito claro que esse compartilhamento ele seria possível desde que fossem observadas as regras da LGPD. A LGPD deixa muito claro que esse acesso aos dados, esse tratamento, que é uma forma de tratamento, né, não só coleta, mas como qualquer correlação, utilização é uma forma de tratamento de dados, ele só pode ser feito se forem observados os princípios, as regras e, principalmente, essas bases legais. Essas bases legais, elas estão lá no artigo 7º da LGPD, e são elas que nos possibilitam o acesso a esses dados. Então, por exemplo, posso dar um exemplo de trabalho. Um determinado órgão queria ter acesso a uma base de dados que estava no Ministério do Turismo. Queria ter acesso a todos os registros de entrada e saída de pessoas que estavam em hotéis. Porque entendia que aquele determinado órgão, ele tinha, lá na década de 90, da lei dele, um poder de requisição que permitia que ele simplesmente requisitasse o acesso a esses dados. Ele não estava indicando para quê, ele não estava indicando exatamente nem a região, que ele queria todos os dados do Brasil. Uau! E aí a discussão foi essa. Embora exista uma lei lá da década de 90 que desse a esse órgão um poder de requisição, a partir do momento que a gente tem o nosso direito à proteção de dados, especialmente reconhecido como um direito fundamental, que foi o que a Rebeca bem lembrou. A gente teve essas decisões do STF, primeiro, né, reconhecendo jurisprudencialmente, depois a gente teve a emenda constitucional 115, que fez ingressar, né, de forma expressa o direito fundamental. Mas a partir do momento que o direito à proteção de dados vira um direito fundamental, ele adquire não só aquela dimensão subjetiva, que é o fato de eu poder usar aquele direito para me proteger
contra aqueles que estiverem tratando dos meus dados, mas também uma dimensão objetiva, que é o fato de que aquele direito passa a integrar o rol de grandes valores da nossa sociedade. Afinal de contas, o artigo 5º traz isso para a gente, né? Ele traz o rol dos grandes valores que foram eleitos pela nossa sociedade como valores de extrema importância, né? Daí toda a proteção que tem como cláusula pétrea, daí né, toda a proteção reforçada que esses direitos têm. E essa dimensão objetiva, ela tem um dos efeitos dessa dimensão objetiva, que é esse reconhecimento de ser um valor especial para a nossa sociedade, é o fato de que ela traz uma eficácia irradiante. Ou seja, todo o ordenamento jurídico passa a ter que ser lido à luz daquele direito. O ordenamento jurídico, ainda que anterior a esse reconhecimento, ele tem que ser agora entendido como um ordenamento jurídico que se adequa àquele direito. Então, o que eu me lembro é que o Ministério fez um parecer falando exatamente isso, falando, olha, ok, entendo que você tem um poder de requisição, mas esse poder de requisição, agora, ele tem que ser lido à luz do direito fundamental à proteção de dados. E o direito fundamental à proteção de dados, ele exige que para que você tenha acesso, para que você faça esse tratamento de dados, você me indique a finalidade, você me indique a necessidade, a adequação. Nada genérico. Nada genérico, exatamente. Doutora Rebeca, dentro dos dados aqui que estamos falando governamentais, a proteção desses dados sigilosos dos contribuintes, a senhora levanta ali hipóteses, então, observadas na obra sobre essa proteção de dados. Qual é o tratamento, ou como é o tratamento atual conferido pelo Brasil para esses dados de sigilo fiscal? Sérgio, nós temos hoje o que eu falo que é um mosaico normativo, né? E é de fato um mosaico porque nós temos várias normas, notadamente normas infralegais, que vão tratar desse compartilhamento. Algum conflito com a LGPD ou não? Aí a gente esbarra aqui na não observância LGPD propriamente dita, porque estaria fora do escopo dentro dessa perspectiva de que há um dever legal, né, é uma observância legal, é uma política pública, então não necessariamente eles estariam ali sob o mote da LGPD. Estaria se a gente analisar sobre essa interpretação do direito fundamental à proteção de dados, né, a gente fazer esse cotejo. Mas a LGPD, ela não responde, não abraça essa relação exatamente do que estamos falando aqui, que não são só os dados pessoais, né, mas esses dados que dizem respeito à pessoa jurídica, a uma empresa, ao cotidiano fiscal daquela empresa. Então, a rigor, não teria as proteções exatamente nos moldes da LGPD. Mas há uma observância necessária a algumas balizas que nós vamos encontrar em convênios que são feitos. Aí a discussão, poderia a Receita Federal editar um convênio com o Ministério Público Eleitoral, por exemplo, para troca dessas informações, sendo que dentro desse documento não há esses parâmetros, essas balizas de há um tempo para aqueles dados ficarem disponíveis, qual a finalidade exata, né? Qual o tipo de dados, ou são dados abrangentes, ou são dados específicos. Então, o que a gente encontra hoje são essas dificuldades de entender como realmente esse manejo ele ocorre. E tanto essa dificuldade, como eu disse, não é só de nós aqui de fora analisando os documentos, mas é dentro da própria administração, ainda se discute muito, tenta se delimitar isso. E há um interesse em algumas circunstâncias de que, na verdade, sejam abrangentes mesmo para que possa, né, cumprir, cada órgão ali cumprir a sua finalidade com esse intuito de um interesse público. Então, é muito sensível nas discussões quando falamos sobre proteção da arrecadação, tributar quem realmente tem que ser tributado, né, capacidade contributiva, e ao mesmo tempo esse debate sobre a criminalidade, lavagem de dinheiro. Então, isso se sobrepõe às salvaguardas, né? Então, isso é um debate bem delicado e sensível, porque muitas vezes esbarramos nessa carga de, vamos limitar esse combate ao crime organizado, por exemplo, que é tão importante, vamos
e limitar a proteção à arrecadação, quando, de novo, não é isso, na verdade não é isso. É só um cuidado, porque até essa questão de você conseguir, por meio dos dados, das informações, principalmente com essas informações tão caras e tão delicadas que são as informações protegidas pelo sigilo, você conseguir traçar perfis de contribuintes e também acabar tendo uma caça contra um contribuinte específico. E aqui eu digo, por ver na prática mesmo, que já ocorre coisas nesse sentido. Eu, enquanto advogada, já consegui até, em uma situação concreta, a gente conseguiu desfazer uma decisão favorável, justamente com esse embasamento de que conseguimos comprovar que havia um direcionamento para aquela pessoa, aquele contribuinte, e a fiscalização teve que refazer todo aquele procedimento. Então, não é uma preocupação, novamente aqui, eu repito, que deve ser de todos, porque elas são informações que reunidas podem ser traçadas, podem ter o potencial de traçar um perfil, podem ter um potencial de uma perseguição, tudo que a gente não quer no Estado democrático digital de direito. Doutora Daniela, recentemente ficamos sabendo aí de vazamentos de dados de Pix, né? Que uma pessoa, que 2, 3 movimentaram, e fica aquela pergunta: é um vazamento de um dado sigiloso? Quem divulga também comete alguma irregularidade? Como a senhora analisa essas notícias sobre vazamentos de dados de Pix recebidos, feitos, movimentados? A gente está tendo muitas notícias de vazamentos de dados, né? Não só de Pix, mas de vazamentos de dados. Lembrando que a ANPD, onde eu trabalho, né, tem feito um trabalho assim, hercúleo. A ANPD é uma autarquia que foi criada há 2 anos e já está aí, já aplicou sua primeira multa há cerca de 3 semanas atrás. Então, com uma equipe muito pequena, não tem quadro próprio, todo mundo que está lá é requisitado de outros órgãos. Então, já tem trabalhado, inclusive com relação a gente já tem, a ANPD já tem uma norma de comunicação de incidente de segurança, porque muitas vezes a gente tem essa notícia de que teve algum vazamento de dados, mas não é palpável e não se consegue chegar ao quanto esse vazamento foi prejudicial em termos individuais. Se aquilo realmente trouxe algum risco efetivo para o titular. Ou se foi um vazamento que se tomou providências a tempo e que conseguiu ser sanado, enfim. E a ANPD tem todo um procedimento que está nessa norma sobre comunicação de incidente de segurança, em que ela acompanha, temos uma equipe de fiscalização maravilhosa, que faz, repito, um trabalho assim, hercúleo, porque é uma equipe super pequena, pensem, para fiscalizar problemas com dados que ocorrem em todo o Brasil, na administração e no âmbito da iniciativa privada, né? E que vem acompanhando. Então, geralmente, quando tem essas notícias, a equipe de fiscalização da ANPD consegue identificar e acompanhar. Então, a gente tem, às vezes, notícias, por exemplo, vazamento de dados de cartões de crédito de clientes de uma determinada rede de lojas. A ANPD consegue acompanhar e tentar, assim, né, óbvio, dentro das suas limitações materiais, que são, né, inquestionáveis, porque é muito pouca gente para a quantidade enorme de trabalho, mas está conseguindo acompanhar na medida de quão grave parece ser esse possível incidente de segurança. Então, assim, deixar claro que a ANPD tem feito um trabalho que eu acho que para a quantidade de pessoas que tem e o pouquíssimo tempo que a autarquia existe, é um trabalho, assim, muito elogiável. E nesse caso desses vazamentos de Pix, por exemplo, a imprensa que acaba divulgando comete alguma irregularidade? A CPI que pede os dados e acaba vazando esses dados também tem responsabilidade ou não? Aí você fez uma pergunta de milhões. Já vou pedir então para a doutora Rebeca responder. Doutora Rebeca, dá o seu parecer aí. Sérgio, como advogada, a senhora fosse advogada de um dos que tiveram os dados vazados. É o que a gente também já vê, ocorre muito e ocorreu num passado bem recente de vazamentos pela imprensa de dados
você não precisa conhecer o que é um dado fiscal sigiloso. Bastava, ali já pressupunha de cara, né, na notícia que realmente não é um dado de uma declaração de imposto de renda, por exemplo, altamente sigiloso, e estava ali, pelo menos alguns detalhes, não todos, para todos verem, lerem. A rigor deveria ter uma responsabilização, sim, precisaria ter internamente... Da imprensa, do órgão que vazou? Eu acredito, né, mais do órgão que vazou, porque acaba que fica uma dificuldade... claro, uma questão talvez moral e até legal, talvez, da imprensa, mas eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho antes ainda, principalmente com relação ao órgão, ao agente que era responsável por monitorar aquela informação, por ter acesso àquela informação. Hoje em dia é tudo computadorizado, é restrito cada vez mais o registro dos acessos, é um requisito, inclusive, pelo menos, por exemplo, na Receita Federal é um requisito, né, você ter controle de quem está acessando as informações dos contribuintes, em que região, etc. Então, deveria haver uma investigação dentro do órgão, a abertura de um processo disciplinar, né, administrativo disciplinar, para fazer essa investigação e conseguir identificar e punir quem repassou essas informações. Talvez no segundo momento, entender da parte da responsabilidade ali do profissional, mas eu às vezes tenho um pouco de receio nada que não seja a minha área, mas vendo assim de antemão, há um receio também quanto à liberdade de expressão, a gente esbarrar em algumas questões notadamente ligadas à atividade jornalística. Muito bem, infelizmente nosso tempo está acabando, já vou agora para as considerações finais. Aqui falamos sobre o compartilhamento de dados fiscais sigilosos. Quero agradecer à Procuradora Federal, doutora em Direito Constitucional, Direitos Fundamentais. Ela também é mestra em Ciências Jurídico-Políticas, coordenadora do Grupo Mulheres no Direito Digital e nas Novas Tecnologias do Instituto Empoderar, e também trabalha na ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Autoridade. A autoridade. Doutora Daniele Gontijo, obrigado por estar conosco. Qual sua recomendação, seu conselho, a sua consideração final? Muito obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui, Sérgio. E, assim, minha consideração final é: tenham cuidado com seus dados, protejam, estejam sempre alertas em relação ao que a gente está compartilhando, porque esses são bens muito importantes. O nosso eu digital, nossa projeção digital, né, da nossa pessoa no mundo virtual, ela é formada pelos nossos dados. Então, eu acho que, assim, cabe a gente também ter uma certa educação digital, uma certa ideia de cidadania digital, para a gente saber o que a gente compartilha. É um desafio muito grande, né? Porque hoje que nós temos aí de notícias de contas abertas, né, com os dados de outra pessoa que os criminosos, os golpistas abrem, né? É uma situação de insegurança até, né? Transferência de veículo digital. É complicado. Doutora Rebeca Drummond de Andrade Miller, mestre em Direito Tributário e Desenvolvimento Econômico, autora de um livro que trata justamente sobre essa temática. Muito obrigado por estar conosco. E quais as suas considerações finais, além da mensagem que a senhora busca com este livro? Sérgio, muito obrigada pelo convite. Sempre uma honra estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes, telespectadores, que agora é também transmitido pelo YouTube, né? Minha mensagem final seria fazendo coro com a Daniele, de preocupação, a gente ter essa preocupação com os nossos dados, tanto os pessoais, mas esses dados também da esfera nossa, da declaração do imposto de renda, se você tem uma empresa, né, os dados fiscais relacionados a essa empresa, os segredos que envolvem esses dados e o risco que esses dados, não só pelo vazamento, mas pelo compartilhamento irrestrito, ele traz a todos nós quanto sociedade. Então, da mesma forma que a gente tem um cuidado com o nosso dinheiro, né, com as nossas finanças, tenham cuidado também com as suas informações em todas as esferas. Essa é a era que a gente vive. E a mensagem do livro é justamente essa, mostrar que a gente está nesse emaranhado de normas quanto o compartilhamento de dados protegidos pelo sigilo fiscal e uma necessidade de que o poder legislativo entre em cena, mais do que o poder judiciário, mas o poder que também vai enfrentar cada vez mais essas questões relacionadas ao compartilhamento dos dados protegidos pelo sigilo fiscal, mas que o poder legislativo também se preocupe para pensar uma forma de proteger
esses dados, de caminhar lado a lado ali a LGPD, mas voltado, assim como tem para a segurança pública, também para essa questão da proteção da arrecadação dos dados fiscais. Interessados no livro, encontra pela internet? Facilmente pela internet, Sérgio, na Amazon, no próprio site da editora Almedina. Aqui, que está acompanhando. Compartilhamento de dados fiscais sigilosos, coleção IDP, Rebeca Drummond de Andrade Miller e Santos. Obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Obrigada, Sérgio. 11 horas em ponto. O Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. Nossos agradecimentos também aos nossos telespectadores, né? E você também que nos acompanha em FM 104,7. Essa entrevista vai estar disponível futuramente também, só ela, para você acompanhar no YouTube quando quiser. Apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes. Coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca e o Pauta Musical. Um excelente dia e até amanhã.